A gente segue adiante aqui diretamente para a capital federal, para Brasília, onde hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, meus amigos, deve depor a Polícia Federal no inquérito que apura a atuação do filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, com uma base dele em Dallas, no Texas. Isso contra as autoridades brasileiras e no processo onde ele estaria coagindo as autoridades brasileiras em solo americano. Ninguém melhor que a nossa repórter Aline Beckett se juntando a nós aqui no palco do Morning Show com mais informações. Qual a expectativa por aí, Aline? Bom dia. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a expectativa por aqui é de que o depoimento aconteça na sede da Polícia Federal aqui em Brasília na tarde de hoje. Lembrando que isso tudo ocorre no âmbito de investigação relacionada ao filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que agora vive nos Estados Unidos. Eu destaco a vocês que Eduardo Bolsonaro é suspeito de tentar influenciar o governo dos Estados Unidos, também autoridades americanas e aliados de Donald Trump a aplicarem sanções contra os ministros do STF aqui no Brasil, especialmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Também ele é suspeito de usar disso para poder interferir em processos que já estão correndo na justiça brasileira relacionadas ao seu pai, Jair Bolsonaro. E aí, para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria, a PGR, acredita que isso tudo, essa movimentação de Eduardo Bolsonaro pode configurar em uma coação no curso do processo, também obstrução de justiça e até mesmo a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, mas por que Bolsonaro foi convocado, solicitado a depor na Polícia Federal? Bom, porque a PGR acredita e vê indícios de que Jair Bolsonaro pode sim usar disso e ser beneficiado por todo esse movimento que Eduardo Bolsonaro está fazendo, por esse lobbying, digamos assim, político que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. E aí ele mesmo, Jair Bolsonaro, teria também afirmado que está bancando a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E também a PF quer saber se Bolsonaro tem uma ligação direta aí com essa decisão de Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos e procurar aí sanções aos ministros e às autoridades brasileiras da Suprema Corte. Esse depoimento faz parte de uma apuração que foi autorizada pelo próprio ministro relator da ação penal no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. E aí, só para concluir, eu relembro a vocês que Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos em março deste ano. Ele pediu licença, tirou licença da Câmara dos Deputados para poder ir aos Estados Unidos. Lá ele tem feito críticas públicas ao STF, especialmente ao Moraes, e também ele acaba se reunindo lá com políticos republicanos e pede que o governo faça essas sanções às autoridades brasileiras. A PGR entende o tom de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como um tom ameaçador e também ressalta a importância da política brasileira e também das instituições brasileiras a defenderem a democracia e, é claro, também a PGR tentando impedir essa interferência nos processos que são ligados a Jair Bolsonaro. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão deste assunto em específico, ligado ao ex-presidente e também ao seu filho, que vai ocorrer agora à tarde. Eu volto com você, André. Aline Beckett, diretamente de Brasília, sempre precisa. Obrigado pelas informações e bom trabalho por aí. Agora, minha bancada, vamos tentar destrinchar isso aqui. O que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal genuinamente esperam? Que o ex-presidente, uma vez convocado, uma vez diante deles, vá, de fato, confessar que o filho dele está conspirando contra os interesses nacionais dentro dos Estados Unidos? O que, de fato, eles pretendem extrair desse depoimento? Essa é a pergunta que está posta. E pensando também no reflexo que isso vai ter na opinião pública, especulando aqui os possíveis efeitos na opinião pública, na visão de vocês. Jess? É lamentável que a PGR se preste a este papel de cercear direitos como o da liberdade de expressão, ainda mais num cenário em que a pessoa que o faz também representada por outros milhares de votos ali dados. Eu tenho um problema com essa situação que não cabe defender, gostar ou concordar com o que Eduardo Bolsonaro está falando. Eu acho que o ponto principal é que qual
é o crime? Qual é o problema? Ah, tá conspirando contra o Brasil. Beleza, quando o presidente Lula foi preso, eles entraram inclusive com um pedido na ONU que era em relação a uma visão de que existia um abuso e um lawfare, uma perseguição em relação a isso. Isso também é denúncia internacional. E denúncia internacional são várias que acontecem no mundo, dentro, fora do Brasil, em outros países. Quais países perseguem e punem juridicamente, judicialmente, pessoas que o fazem? Países como a Coreia do Norte, países como a China, países como a Rússia, que não são países democráticos. Cabe sim ter críticas, cabe sim fazer o ponto de vista, se seja a situação aí que ele advoga, que ele vê, da perseguição que o pai sofre, deixa ele falar. Qual é o mal, qual é a conspiração? Ele está destruindo o Brasil? Por favor, isso é absolutamente abjeto quando a gente vê uma democracia tomando esse tipo de caminho. Chamar o Bolsonaro para depor, nesse caso, depor o quê? Você fala com seu filho? Sim. Você confia nele? Você acredita no que ele diz? Sim. É absolutamente uma perda de tempo e, sinceramente, beira uma ofensa em relação à nossa liberdade de expressão. E, para não dizer mais, o ponto deles é muita interferência, né? A Justiça do Peru determinou que alguém fosse preso. O Brasil aceitou receber a ex-primeira-dama do Peru. Isso também não seria uma interferência? Então houve ali, ela devia estar sendo perseguida no Peru porque ela estava defendendo determinada coisa? Não. Assim, a situação toda é muito absurda. Cabe sim a uma pessoa falar o que acredita sobre seu país. Ah, mas eu sou obrigada a elogiar o Brasil? Eu sou obrigada a não criticar os problemas que meu país possa ter ou que eu veja do meu país? É aquela famosa citação. Posso não concordar com o que você diga, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-lo. E nesse caso, a justiça está se prestando um papel de ser cerceadora da liberdade e fazendo voz de censura. É natural que a opinião pública caminhe para ter uma reação semelhante à da Jess aqui, né, Henrique Kriegner? Claro que fica aquele dilema eterno, né, entre a justiça seguir o seu próprio curso e não se deixar interferir pelo vozerio aí, o caldeirão do debate público. Porém, os fatos são coisas teimosas. O próprio atual presidente do Supremo, agora num evento nos Estados Unidos, declarou abertamente que os Estados Unidos e suas autoridades tiveram, de acordo com ele, um papel decisivo ali para preservar as instituições, a institucionalidade brasileira no processo eleitoral de 2022. Então, enfim, 2 pesos e 2 medidas, como é que você vê essa situação? Não, exato. Se alguém precisava ainda de uma prova, uma evidência concreta de que existe um sistema de perseguição em curso no Brasil, e perseguição de pessoas, CPFs específicos, tá aí a evidência que você precisa. A Jess pontuou muito bem. Qual é o crime que Eduardo Bolsonaro cometeu, foi condenado, e que o pai, então, deveria ser impedido de mandar dinheiro, de conversar, de ter relacionamento. Muda alguma coisa se o pai foi presidente da República ou não? É uma figura política ativa? Qual é o crime que foi cometido? Nenhum crime foi cometido. Eduardo Bolsonaro não cometeu crime, também não foi julgado nem condenado por nenhum crime. Ainda assim, os seus familiares estão sendo convocados, intimados, na verdade, porque é uma intimação, ele deveria estar presente, para prestar depoimento acerca do seu relacionamento com o seu próprio filho. Assim, esse é o absurdo do que a gente está vivendo. Como é que aconteceu, como é que ficou aquela comitiva de deputados, alguns senadores até e líderes de outros partidos que foram lá para a Casa Branca durante o governo Biden fazer denúncias contra o presidente Bolsonaro na época da pandemia, chamando de genocida, dizendo que ele tinha um plano de destruição em massa do Brasil? Eles foram lá fazer denúncias. Qual é a diferença daquilo que Eduardo Bolsonaro está fazendo? Também fez denúncias. Qual é a diferença daqueles que, como a Jess citou aqui, foram para os organizações internacionais fazer denúncias? Não tem diferença alguma. Aliás, ainda que Eduardo Bolsonaro tivesse feito alguma coisa absurda, vamos colocar essa hipótese, que não fez, mas nessa hipótese, ele não foi condenado de crime algum. Sim. Por que você, então, intima os familiares dessa pessoa para prestar depoimento como se o crime já tivesse sido julgado, condenado e agora a pessoa estivesse foragida? Aqueles que estão foragidos da justiça e que usam a carta da perseguição política para poder se aliviar, isso é outra história. O que nós estamos falando aqui é de um cidadão brasileiro, parlamentar, licenciado, que está num outro país e que fez denúncias. Eu tenho esse direito, todos os cidadãos brasileiros têm direito de fazer denúncia de alguma coisa errada que eles encontraram.
Vamos trazer o Mano aqui, focando não só... Quero, claro, ouvir tua opinião sobre o fato em si e também analisando da forma mais destacada possível, Mano, o impacto na opinião pública. Porque, para muitos, sem dúvida, parece que é uma saga para seguir expondo, ridicularizando ou, de alguma forma, enfim, diminuindo o ex-presidente. Pode ser que tenha aquele famoso efeito reverso na popularidade dele. É uma possibilidade na sua visão? Ou realmente é só a continuidade desse cerco jurídico que vai se fechando e rumo a uma conclusão em torno do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu diria, Marinho, que é preciso separar o joio do trigo. Esse fato agora, primeiro, não é como se houvesse uma condenação, né? Porque inquérito policial existe na etapa anterior a qualquer processo. Então, nesse ponto, eu discordo do Kriegner de que convocar para um depoimento seja semelhante a dizer que a pessoa já está condenada. Não. Todo trabalho policial começa ouvindo as partes. Então, vamos tentar dar o devido peso a cada uma das questões. Agora, fazer política no exterior é parte do direito que qualquer político tem. O fato do Eduardo Bolsonaro estar tentando fazer lobby no exterior para a visão política dele, fortalecer a visão política dele dentro do Brasil, é direito legítimo que ele tem. A oposição venezuelana, que você conhece bem, não fez isso num grau até considerável? O Guaidó faz isso até hoje. Qual a diferença aqui na sua visão? O que eu diria que é diferente é o mérito da atuação política do Eduardo Bolsonaro, que em outros momentos se coloca como um grande patriota, defensor da soberania brasileira, um nacionalista. Então você tem um nacionalista recorrendo a outros países para tentar fazer com que a sua visão política se fortaleça dentro do país, isso, na minha visão, é contraditório. Então, quando você tem uma visão de mundo internacionalista, faz muito mais sentido buscar articulação internacional. Ou seja, patriota que precisa pedir socorro a outro país, na minha visão, isso é bem bizarro. Então, essas questões me fazem ter dúvidas sobre qual será o efeito político concreto dessa história toda. Porque chama muito mais atenção, na minha visão, o fato de que, primeiro, do ponto de vista de relação com a justiça, Bolsonaro está muito mais encrencado em outros processos, né? O processo de apuração de tentativa de golpe de Estado traz elementos e provas que complicam muito mais a vida de Jair Bolsonaro. Então, acho que isso pesa muito mais na opinião pública do que essa situação agora. Nessa história do Eduardo Bolsonaro, o que me parece que salta aos olhos é você ter o patriota pedindo socorro a um outro país, o que é uma situação muito bizarra, muito estranha, né? É uma contradição com a visão de mundo que ele costuma apresentar. Então, o Brasil não pode construir suas instituições por conta própria, é preciso ter uma babá internacional, tem que ir para a barra da saia de alguém mais forte para poder se construir. Não há uma crença na capacidade brasileira de resolver os seus problemas. Isso, para mim, é muito contraditório com o discurso político do bolsonarismo no Brasil de forma geral. Agora, isso deveria levar a um inquérito na Polícia Federal? Não. Ou seja, nessa história toda, eu acho que está todo mundo errado. Realmente, enfim, quero entender o teu lado também, Jess, mas eu lembro, enquanto o Mano estava falando aqui, porque realmente há uma corrente de uma espécie de um nacionalismo fanático que acaba sendo, enfim, instrumentalizado, né, para você, de alguma forma, usar o seu próprio país como pretexto e desculpa para odiar o país alheio ou para justificar o que pior de aconteceu na história do seu próprio país. Agora, eu lembro muito bem que talvez essa concepção desse neonacionalismo que vem acontecendo já, pelo menos desde 2016 aqui, mundo afora. Eu lembro do próprio Donald Trump na ONU em 2019, onde ele disse: o futuro pertence aos patriotas, pertence a nações soberanas que protegem seus cidadãos e honram suas diferenças. Então, não é que eu diria que essa concepção do novo nacionalismo não significa necessariamente que você precisa ficar numa redoma no seu próprio país mas que as instituições devem atuar com soberania. Inviabilizando qualquer soberania quer dizer não se subordinar a um outro país. Agora eu vou ter que partir para um rápido break, rapidinho, pelo andar da hora aqui, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor e volta para vocês nos ouvindo já já.
Henrique Krieger. Vamos seguir explorando isso aqui. Eu acho que são dois conceitos bem diferentes. Uma coisa é patriotismo, que é valorização dos traços culturais e também daquilo que junta o país enquanto nação. Isso é patriotismo, é você valorizar esses traços e características. Agora, outra coisa é o nacionalismo. Nacionalismo é você pensar, tudo que é do meu país é melhor, o meu país está melhor se for sozinho, independente, Brasil é o melhor país, ou seja, aqui é suficiente. Isso nunca foi postura do Eduardo Bolsonaro, Brasil que sempre foi tudo, muito... Não é o slogan? Não, o Brasil acima de tudo é o ponto de priorização do Brasil em frente a questões políticas. Não quer dizer que o Brasil é como uma nação melhor do que as outras. Isso nunca foi discurso, especialmente do Eduardo Bolsonaro, em outras que sempre foi envolvido com questões internacionais. Ele sempre foi envolvido num bom relacionamento com as questões internacionais. Inclusive, ele está nos Estados Unidos pelos relacionamentos pessoais que ele cultivou ao longo dos anos. Então, eu vejo o patriotismo, mas não vejo esse nacionalismo exacerbado que era presente lá atrás dos militares e que negavam qualquer outra coisa nesse sentido. Mas tá claro, até porque... Pensou Brasil, o quê? Você me permite? Galera. É Brasil acima de tudo, não de todos. Essa é a diferença. É a diferença. Brasil acima de tudo, acima de interesses políticos, acima de partidos. Essa é a ideia do Brasil acima de tudo. Mas os Estados Unidos acima das instituições brasileiras. Não é de todos. Não. Galera, e outra, bola no chão, vamos chutar pro gol. O negócio é o seguinte, no final do dia, se a gente olha pra essa situação, o Mano tá falando, mas estão pedindo ajuda pra fora, mas você pediria ajuda pra quem? Dentro. Pro alienígena, não tem muito o que fazer. Então, assim, na visão dele, uma construção política, a gente tá falando de uma liderança política. Não, na visão construção dele, institucional passa pela capacidade de articulação política das forças do país. Quem vai construir as instituições brasileiras são os brasileiros. A gente tá falando de um líder fundamental de um grupo importantíssimo do Brasil, que ficou em segundo lugar na última eleição, que governou o país antes. E não há sequer a crença de que é possível articular politicamente a construção e o aperfeiçoamento das instituições brasileiras a partir do Brasil. Calma. Primeira coisa, o Eduardo Bolsonaro não foi para os Estados Unidos no dia 1 de mandato. Ele passou mais da metade da legislatura atuando como parlamentar e construindo esta oposição. Aqui, me dói ter que fazer o papel de defender um político, mas eu farei, porque nesse caso em específico, quando a gente está olhando para essa situação, a gente precisa entender que ele não foi para os Estados Unidos num dia de sol e falou, meu Deus, eu amo Miami. Não foi isso. Ele não foi lá pedir, me ajude porque estamos precisando. Não foi esse o contexto. Houve uma ameaça de cessar ali, dele não ter mais acesso ao passaporte por um pedido de um deputado, e agora ainda tem essa situação que confirma talvez um pouco da tese que ele tinha em relação ao risco para ele de permanecer no país. E aqui, você pode amar, odiar, eu não ligo. O que eu quero que você avalie é, mediante uma situação, tira o Eduardo Bolsonaro, coloca, se fosse o ministro Haddad no lugar dele, na mesma situação, nos mesmos pontos. Seria ilegal, a ponto de se falar que é obstrução de justiça, você ir para um país denunciar uma situação que você vê no seu país? Não existe um mundo e um universo em que eu diga que essa resposta é sim. Nem se você for o mais patriota dos patriotas, ou se você for o menos. Porque no final das contas, em política, você tem que entender que existe realidade. Qual é a realidade? Os Estados Unidos são a nação mais forte do mundo, e eles têm ali uma relação político-institucional com uma nação que é muito poderosa, e ele está usando isso para fazer uma construção política que também acontece internacionalmente. E concomitante a isso, ele ainda é uma figura de liderança, ele tem feito os vídeos, ele tem tido essa presença dentro da política brasileira, na lógica ali da oposição dentro do Congresso Nacional. Não é ilegal, só é ridículo. Foi o que eu falei. Quem fez isso foi o Jean Willis também. Não é ridículo. Acho que Jean Willis foi lá fazer nada. Ele não tinha um amigo, falou com ninguém. Pô, o Eduardo Bolsonaro, bem ou mal, o Trump, entende? Bola no chão. E tem que lembrar. Não, Krieger, não tem que lembrar, não. Eu tenho que lembrar que realmente são 10 horas e 33 minutos aqui para todo mundo nos assistir e nos ouvindo, pessoal. E estamos de volta também. Para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, nossa audiência maravilhosa aí. E de todos vocês, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, ligadaço aqui no Morning Show, debate agitado aqui sobre, claro, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro junto à Polícia Federal para apurar essa nova acusação, já nesse cerco jurídico cada vez mais difícil de acompanhar em todas as suas dimensões, no sentido de que o próprio estaria ajudando a financiar a estadia
do seu filho, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e que estaria, assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, coagindo as autoridades brasileiras e conspirando contra o Estado Democrático de Direito brasileiro. Será que vai ficar de pé? E, claro, isso tudo vem na esteira onde a própria Michele Bolsonaro, para muitos, aventada como a possível candidata ali do Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto, informações que o próprio Valdemar estaria já assinalando um marqueteiro do PL para viajar com a Michele Bolsonaro, possível candidata ao Senado Federal ano que vem, mas a própria comentou Make Brazil Great Again, na postagem do Eduardo Bolsonaro mais recente, dando a entender que ele estaria com a dianteira no momento dentro do clã Bolsonaro para representar essa corrente política no pleito do ano que vem. A capa da Veja não nos deixa mentir. O vídeo dele encarnando um neonacionalismo também, citando Jango, citando Kubitschek, citando Getúlio Vargas, enfim, são muitos temas aqui para a gente repercutir. Antes da gente seguir adiante, eu só queria trazer o último ponto aqui, porque, claro, Estados Unidos não dá para a gente se furtar aqui da realidade, tá? Segundo o maior parceiro comercial, balança comercial superando 80 bilhões só ano passado, 12% das nossas exportações brasileiras são para lá, mas eis que surge mais um round aí de tarifas, especialmente no aço e no alumínio. Aí que fica a questão. O brasileiro que se arvora como um patriota, Kriegner, Jess e Mano, tem que, de fato, aplaudir só por causa do alinhamento ideológico esse tipo de situação. É aquele dilema, né? Tem que apoiar o trabalhador da siderurgia de Volta Redonda ou de Virginia Beach. Tem que apoiar o produtor de celulose de Canoas ou de Cleveland. Tem que, enfim, definir que vai ficar do lado de quem exatamente. De Tampa Bay ou de Três Canoas? De Três Lagoas? Tem que atualizar o slogan, Marinho. Temos que entender. Brasil acima de tudo, asterisco, menos dos Estados Unidos. Mas é pra tanto? Não, será que é não assim? Não é isso. Não, não. eu acho isso é um exagero. Se a crítica do Mano fosse que tem manifestação patriota com bandeira dos Estados Unidos, eu também acho ridículo. Eu acho absolutamente breguíssimo. Somos eu acho três. Muito brega. Eu acho absurdo. Assim, a bandeira do meu país é o meu hino nacional. Sou muito nacionalista. Eu amo o meu país com todo o meu coração. Somos quatro, então, quando eu vejo essas bandeiragens, assim, bandeira dos Estados Unidos em manifestação, vamos falar inglês, eu acho meio mais complicado. Certeza disso? Isso aí foi a maior estratégia do século. Foi uma boa divulgação. Mas eu entendo a mensagem. Porque por que você fala inglês? Porque você fala inglês porque o mundo entende inglês. Então quer se fazer uma denúncia. Mas assim, a realidade é que não dá pra aplaudir Donald Trump quando existe prejuízo pro Brasil. Bem simples assim pra mim. Eu quero saber, meu caro Henrique, aqui, Tampa Bay ou Três Lagoas? Canoas ou Cleveland? É uma relação... Não, Canoas. Vamos pra Canoas, vamos pra Três Lagoas, não tem problema não. Mas a questão é uma visão realista. A gente precisa ter uma visão realista. As nações, os países vão cooperar quando tiver ganho mútuo. E quando tiver ganho só de um lado, elas vão se afastar um pouquinho, mas não significa que viraram inimigas. Então, esse é o sistema internacional, é assim que funciona. Boa. O que não dá é pra gente cair nessa outra visão globalista, que é assim, não, todos vamos juntar as mãos aqui, cantar Kumbaya e vai ficar tudo bem, e nós vamos seguir a vida e os países vão abrir mão dos seus interesses nacionais para servir o vizinho. Não acontece, não é assim. Também não é essa a visão globalista, não. A época que o mundo entrou nessa onda toda aí, de solidariedade internacional, durou até a página 2, porque depois, por detrás, as grandes nações estavam construindo seus interesses. Então, é isso que a gente tem que ter clareza. Agora, vamos colocar os pingos nos is aqui no sentido de... O interesse do brasileiro é pagar mais barato. Vamos colocar os pingos nos is, que assim, o processo não é em relação ao Brasil. O que está acontecendo lá, prevendo uma punição em relação a ministros aqui do STF, é em relação a decisões tomadas no Brasil, forçadas a cidadãos americanos. Aí que o bicho pega, e aí seria infringir a soberania americana se a gente continuasse chiando que eles tomem decisões para proteger os seus próprios cidadãos, perdão. É nesse sentido que essa decisão está sendo tomada. Então, não tem a ver com nacionalismo, patriotismo, não. Isso aqui é só a gente entender de um olhar realista, né? Que o nosso Brasil, por mais que a gente ame esse chão, onde a gente realmente colecionou as nossas memórias, nascemos, vivemos e provavelmente iremos morrer, temos que lembrar o Brasil como ele é, com todas as suas imperfeições. É de uma ingenuidade imensa a gente achar que o Brasil, o cidadão brasileiro, é taxado com o número de produtos que ele traz na bagagem dele. Isso não é normal. Isso aí é imaginar que se a gente assim, devolvesse na mesma medida essa sobretaxa aí de 10% nas relações comerciais com os Estados Unidos, isso acabaria criando a famosa reserva de mercado que existe no Brasil e acabaria ali no aparato estatal e nas garras mafiosas do achaque estatal brasileiro, que a gente conhece bem, mano. Então, é uma situação complexa. Taxa das blusinhas, essa lógica.
tudo, né? Que nacionalismo é esse? Pra botar na mão do leão da Receita? Quando a gente olha nessa situação aí do Eduardo Bolsonaro, pessoal, também não se enganem, o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, não vai pôr uma sanção, uma taxa no Brasil, porque, ele contou lá, a gente sentiu no coração, e aí vamos prejudicar o nosso ganho para ajudá-los. Não, ninguém joga assim. A taxa não é efeito disso, a taxa é efeito de uma situação muito específica da economia dos Estados Unidos. E como o Kriegner bem falou, as sanções, as ditas sanções, elas estão sendo avaliadas pelo que o Eduardo fala nas redes, pelo que o secretário Marco Rubio falou, individualmente a determinadas figuras. Tal como a esquerda, no mandato do presidente Bolsonaro, o ex-presidente, o que ela fez? Ela entrou em várias situações com denúncias sobre o governo em curso. Eu acho que eles agiram da maneira democrática. Faça suas denúncias, você tem direito às suas denúncias. Mas aí quando o coleguinha faz a denúncia, você fala que, tá quebrando o Estado democrático, tá lutando contra o Brasil, quer destruir o Brasil. Parece dois discursos diferentes, Eu só quero saber uma coisa antes da gente seguir adiante. É Pittsburgh ou Pindamonhangaba, na sua opinião? Jess Peixoto. Sempre estarei ao lado do Brasil, Zilzil. Tá bom, então. Nova York ou Novo Hamburgo, meu querido? Aí foi difícil. Aquele que cobrar mais Agora barato. ficou difícil, né? Agora ficou difícil. É o que cobrar mais barato, a gente vai. Tá bom, então.